Oi, pessoal, eu me chamo Maísa e eu estou apresentando o programa IFCast junto com o Thomas. Olá, pessoas! Bem-vindas a mais um episódio de IFCast. O tema de hoje é o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. Em suas pontas estariam a Ilha de Bermudas, a cidade de San Juan, no Porto Rico, e a cidade de Miami, nos Estados Unidos. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, sobretudo em virtude do comportamento supostamente estranho de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área. Mas quando começou a acontecer o desaparecimento, Thomas? Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam até Cristóvão Colombo, mas um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões Grumman TBF Avenger deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, capitão instrutor Charles Carroll Taylor, conseguiu se comunicar com a base e dizer que estavam perdidos. Foi registrada uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e outro piloto da Marinha, tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior que estava voando próximo e não fazia parte da operação. Às 15 horas e 45 minutos, o comandante Taylor, do voo 19, fez contato. Mas não era uma mensagem de rotina. Taylor parecia apavorado. Chamando a torre. Essa é uma emergência. Parece que estamos fora de curso. Não enxergamos terra. Repito, não enxergamos terra. Qual é a sua posição? Perguntou a torre. Houve uma pequena pausa. Enquanto esperavam a resposta de Taylor, os radiooperadores rastrearam os céus em busca de algum sinal dos 5 aviões. Não viram nada. De repente, o rádio voltou a funcionar. Era Taylor novamente. Não estamos certos de nossa posição, ele disse. Não sabemos onde estamos. Acho que estamos perdidos. Os radiooperadores instruíram Taylor a voar a oeste. Acreditavam que assim os aviões retomariam o curso. Sua resposta foi alarmante. Não sabemos que lado é oeste. Tudo está errado, estranho. Não conseguimos ter certeza de nenhuma direção. Nem o oceano parece normal. Poucos minutos depois, outra voz surgiu do voo 19. Era o capitão George Stiver, um dos pilotos companheiros de Taylor. Mas Stiver parecia tão confuso quanto Taylor. A torre teve dificuldade em entender por causa da estática, mas entreouviu a mesma mensagem aterrorizada. Não estou certo de onde estamos. Acho que passamos sobre a Flórida e devemos estar no Golfo do México. Um curto silêncio se seguiu. Imaginava-se que o voo 19 tivesse feito uma curva de 180 graus que deveria trazê-los de volta para a Flórida. Às 16 horas e 25 minutos, Stiver foi ouvido novamente. Sua voz parecia fraca e distante. Parece que estamos em águas brancas. Estamos completamente perdidos. Foram as últimas palavras que todos na torre de controle ouviram do voo 19. O último contato com o voo 19 foi às 19h04, quando o tenente Cox ainda conseguiu contato com o voo 19. Naquele momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que abandonasse a área. O hidroavião modelo PBM Mariner, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado ao local onde houve o último contato da tripulação, mas também desapareceu. Menos de meia hora depois da decolagem, tendo o avião de resgate avisado à torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. O destino do esquadrão de treinamento nunca foi determinado, bem como os dos outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos. Mas, Maísa, quais foram as primeiras obras sobre os desaparecimentos? Bem, Thomas, a primeira obra documentada sobre o desaparecimento no Triângulo das Bermudas foi lançada em 1950 por E.W. Jones, jornalista que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo.
Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George X. Sand afirmou em um artigo da revista do Destino que na área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vicente Guedes cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argos. Um ano depois, publicou o livro Horizontes Invisíveis, Os Verdadeiros Mistérios do Mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Guedes é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas, mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito, através de Charles Barrett e seu livro O Triângulo das Bermudas, na qual pegou alguns textos de Guedes e recompilou alguns casos de desaparecimentos, misturados com falsidades e flagrantes invenções. Foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa de uma forma mais abrangente. Existem explicações científicas para esses fenômenos ou isso são obras de aliens? Bom, existem muitas explicações, mas as mais aceitas são as seguintes. As ondas gigantes. Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado o afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. Estas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda de aviões. Outra explicação são os furacões. Eles têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízos. O naufrágio da frota espanhola Francisco de Bobadilla em 1502 foi o primeiro registro de um destrutivo furacão. Estas tempestades têm no passado causado vários incidentes relacionados ao triângulo. Mas, no meio científico, a teoria mais aceita para explicar os acidentes no Triângulo das Bermudas referir-se à existência de gás metano nas águas, em virtude da formação de vulcões submersos nos oceanos, o que provocaria efeitos sobre as águas e também na atmosfera, vitimando tanto os navios quanto os aviões que passassem pelo local. Os solos do oceano liberam esse composto responsável por diminuir a capacidade de flutuação nos barcos, que, dependendo da concentração e do local, podem afundar repentinamente. Esse gás é também liberado em forma de bolhas na atmosfera, podendo reagir com faíscas liberadas pelo motor dos aviões, que correm o risco de explodirem ou simplesmente provocar o desgaste dos motores. Apesar dessa explicação, já havia outras hipóteses ligeiramente comprovadas que afirmavam que os acidentes eram casuais, ligados à falta de combustível, problemas técnicos e falhas humanas. Em alguns casos, as ocorrências nem chegaram a acontecer dentro do triângulo, especificamente, mas em localidades relativamente próximas. Mas Maísa, eu soube que as bússolas não funcionam direito nessa área. Isso é verdade? Sim, Thomas, é verdade. A explicação para o mau funcionamento das bússolas é mais conhecida. Trata-se de um fenômeno conhecido como variação de bússola, em que o instrumento passa a apontar para o norte geográfico e não para o polo norte magnético. Esse fenômeno ocorre em outras localidades também e é de conhecimento comum entre aqueles que entendem de técnicas de navegação. Caso algum operador mais inexperiente utilize a bússola sem fazer as devidas correções, fatalmente se perderá, aumentando as chances de naufrágio. Como vocês devem saber, o Triângulo das Bermudas possui, entre aspas, algumas explicações sobrenaturais. Então, por que não conhecermos melhor algumas delas? Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos do Triângulo.
Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs, é claro, por que não, né? Essa ideia foi usada por Steven Spielberg em seu filme de ficção científica Contatos de Imediatos de Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19, que já foi citado aqui, como humanos abduzidos. Charles Berlitz, já citado aqui, autor de vários livros de fenômenos anormais, atribui os desaparecimentos do Triângulo como uma anomalia de forças inexplicáveis. Bem, se você gostou do tema e quer explorar mais sobre o assunto, aqui vai algumas dicas de obras que falam sobre os Triângulos das Bermudas. De filmes temos A Última Viagem, O Triângulo do Medo, e para sair um pouco dos filmes de suspense, que tal assistir As Viagens de Gulliver? De documentários não conseguimos achar muitos, mas o primeiro episódio de O Mundo Mistério fala sobre o tema. De livro temos vários, mas os melhores são o já citado Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, e o Livro dos Fenômenos Estranhos, também de Charles Berlitz. Gente, é importante lembrar que todos os dias uma grande quantidade de aviões e embarcações passa pelo local e praticamente todas saem ilesas. A polêmica e os supostos mistérios só existem em virtude de acontecimentos aparentemente inexplicados e meramente ocasionais. Então, se você estiver fazendo uma viagem internacional e estiver passando pelo Triângulo das Bermudas, não se desespere, você provavelmente não vai morrer. Então, pessoal, o IFCast da semana foi esse. Espero que tenham gostado. E é importante também deixar o seu gostei e se inscrever. Isso ajuda bastante no canal. Também não esqueçam de seguir as outras mídias da Rádio Desopila. Então, até a próxima!